Ó, próximo princípio. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade, também conhecido como princípio da reserva legal. Legalidade ou reserva legal, tá? Dentro do princípio da legalidade, eu gosto de destacar os seguintes pontos. Pessoal, quem pode produzir leis penais no país? Está tendo muito assalto lá em Itajaí. Pode a Câmara de Vereadores de Itajaí aumentar a pena do crime de roubo lá em Itajaí? E vale só para Itajaí? Pode. Então, quem que pode legislar sobre direito penal? Põe no seu caderno. Compete privativamente à União, compete privativamente à União legislar sobre matéria penal. Compete privativamente à União legislar sobre matéria penal. Compete privativamente à União legislar sobre matéria penal. Onde está escrito isso? Entre parênteses. Art. 22, inciso 1, 22.1 da CF, da Constituição Federal. Artigo 22, inciso 1 da CF, da Constituição Federal. Tá? Só a União pode. Só os congressistas federais. Por quê? Porque toda lei penal vale para o país todo. Não tem como legislar só no estado tal. Tá bom? Beleza? Continuando aqui. Quando o nosso legislador, lá da Câmara Federal, a União, vai legislar sobre matéria penal, eu vou legislar sobre matéria penal por intermédio de quê? De qual espécie normativa? Eu vou fazer isso por medida provisória? São várias espécies normativas, vocês vão ver isso em direito constitucional. Tá? Medida provisória, emenda constitucional, lei complementar, um decreto, uma resolução, uma portaria. Então, assim, ó, quando eu quero dizer o direito penal, eu vou fazer isso por intermédio de quê? Que tipo de lei? Que tipo de lei, entre aspas, né? Bota no seu caderno. A produção de norma penal deve se dar, vírgula, em regra, por lei ordinária. Safada. Deve se dar por lei ordinária. Deve se dar por lei ordinária, tá? Lei ordinária. Ponto. Embaixo. Excepcionalmente, então em regra lei ordinária. Excepcionalmente, por lei complementar. Excepcionalmente, por lei complementar. Então lei ordinária como regra, excepcionalmente por lei complementar. Beleza? Mais um asterisco. Cuidado com essa. Cuidado com essa. Existe uma vedação constitucional, uma vedação, onde nós não deixamos legislar por uma espécie. Põe no seu caderno. É vedada a utilização de medida provisória. É vedada a utilização de medida provisória para tratar de matéria penal. Essa é uma vedação constitucional. Importante. É vedada a utilização de medida provisória para tratar de matéria penal. O legislador foi bem aqui. Por quê? A medida provisória é uma carta branca que a gente dá na mão do presidente da República para ele legislar do dia para a noite. Porque a gente tem situações graves e que tem que precisar de uma legislação rápida, né? Por exemplo, aconteceu... Vou dar um exemplo prático disso. Vamos supor, aquele do dia para a noite, estourou lá aquela represa lá do Samarco, né?
soterrou todas aquelas casas lá. E aí, pessoal? Eu preciso de uma lei rápida, urgente. O presidente da República, do dia para a noite, pá, medida provisória autorizando todas aquelas famílias a sacar o FGTS. Para ter dinheiro. Entenderam? Do dia para a noite, uma situação emergencial. Porque a lei ordinária, ela é custosa, ela é demorada. A lei ordinária, o deputado tal propõe a lei para aumentar o crime, a pena do crime tal. Já está valendo? Não. Aquilo vai para uma comissão, aquilo é estudado, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Segurança Pública, depois volta no plenário, volta outra vez no plenário, depois que aprovou na Câmara, vai para o Senado, chega no Senado, comissão ali, comissão aqui, volta, desvolta, tá valendo? Não, vai para o presidente para vetar ou sancionar. Demora para criar uma lei penal, demora. Agora, você imagina se a gente for demorar esse tempo todo para poder autorizar o FGTS dessas famílias? Não, pessoal. Então tem algumas situações que são emergenciais e a gente precisa dar o poder para o presidente legislar do dia para a noite. Entenderam? Só que a Constituição não é boba, né? A Constituição diz o seguinte, olha, em matéria de direito penal, a gente não vai deixar o presidente legislar do dia para a noite. Sabe por quê? Fora Dilma, vagabunda! Fora Dilma! Do dia para a noite é a Dilma. Todo mundo que sai com cartaz amanhã, pena de 30 anos de cadeia. Já está valendo, a partir de amanhã. E aí? Não deixamos, não demos esse poder para o presidente. Sacaram? Do direito penal, a gente não deixa ele legislar por medida provisória. Então a Constituição veda. Não pode legislar penal por medida provisória, para evitar isso. Senão nós estamos mortos. Se o presidente puder mandar todo mundo para cadeia do dia para a noite, nós estamos mortos. Entenderam? Não, tem que ser debatido, tem que ser amplo debate. Câmara, Senado. Sacaram? Por isso que é vedado. Legalidade ou reserva legal. Próximo princípio. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância, se não me engano, caiu na prova da Polícia Civil também. Princípio da insignificância. Por isso que eu gosto de fazer todo aquele raciocínio no início da aula. Porque a gente mata vários princípios com aquele raciocínio. Princípio da insignificância. Sabe o que ele fala? Pessoal, eu já não falei para vocês que o direito penal só pode intervir para determinado problema social porque aquilo é grave? Ele é grave suficientemente a ponto da gente entender que é proporcional jogar alguém na cadeia por isso? É, não é? Por isso, o direito penal é a nossa arma mais grave para problema sério. O sujeito entra no supermercado, seção de chocolates. Ele vê uma caixinha de bis, ele abre a caixinha de bis e pega um bis. Caixinha custa R$1,99, ele pega um bis, bota no bolso, sai correndo. O gerente, pega ladrão! O pessoal sai correndo atrás do cara, com um bis na mão, voadeira no pescoço. Voadeira, chama a guarnição da PM, 5 guarnição da PM para prender o cara por causa do bis. Chega lá na minha mesa, o delegado, tá aqui, doutor, tá aqui a materialidade do crime. Pá! Espatifa o bis na minha mesa, um monte de pedacinho de chocolate. Crime de furto. Pena, até 4 anos de prisão. 1 a 4 anos de prisão, furto daquele bis. Tem proporcionalidade? Tem proporcionalidade? Foi para isso que a gente criou o direito penal? A gente não criou o direito penal para coisa séria, para coisa grave, não foi esse o nosso raciocínio? Então a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Não pode. Tudo bem que se afeta o patrimônio, beleza, a gente entende que é proporcional. Mas não um bis, né? A gente entende que é proporcional alguém ir para cadeia por furto? Sim. Não, mas não um bis, né? Esse é o raciocínio. Então a gente tem que analisar o caso concreto, não um bis. Então se aquele comportamento criminoso é insignificante, não se justifica a intervenção do direito penal. Isso que diz o princípio da insignificância. Entenderam? Então bota no seu caderno. Põe assim, ó. Se determinado comportamento, vírgula, embora criminoso, se determinado comportamento, vírgula, embora criminoso, vírgula, se mostra insignificante, vírgula, não se justifica
não se justifica a intervenção do direito penal. Princípio da insignificância. Não se justifica a intervenção do direito penal. Gostei, hein? Gostei do dia que você escreve, hein? Só os gênios escrevem assim, sabia? É que eu também pego na caneta assim. Também escrevo assim. Aham. Escrevo assim, ó. Eu escrevo assim também. Eu sofri bullying na aula. Você sofre também? Eu me solidarizo com você. Mas está tudo fodido aí. Só a gente vai estar bem. Ó, tô brincando, pessoal. Vocês vão passar também, tá? Mas vocês têm que começar a escrever assim, tá? Vamos lá. Princípio da pessoalidade das penas. Princípio da pessoalidade das penas. Pessoalidade das penas. Tá? Ou princípio da intranscendência das penas. É um princípio constitucional também, tá? O que diz esse princípio? Põe no seu caderno. A pena não poderá passar da pessoa do condenado. Está escrito isso na Constituição Federal. A pena não poderá passar da pessoa do condenado. A pena não poderá passar da pessoa do condenado. Beleza? A pena não poderá passar da pessoa do condenado. Imagina, o cara foi condenado a 20 anos de cadeia e tem 2 filhos. Aí ele morre. E aí, herança? 10 anos para cada um? Hã? Não, a pena morre junto com ele. Se ele morreu, acabou, tá bom? A pena não pode passar da pessoa do condenado, a pena é dele, tá bom? Imagina a pena de herança, você tem que cumprir 10 anos de cadeia que seu pai morreu, largou 10 anos para trás. Vamos lá. Pessoal, show de bola. Esses eram... Nós vamos falar de outros princípios ainda na aula de hoje, tá? Só que eu vou falar de outros princípios dentro de outros artigos específicos, senão vai virar uma bagunça, tá? Vamos lá. Põe no seu caderno da aplicação da lei penal, que é o segundo tópico do nosso edital. Da aplicação da lei penal, que agora a nossa aula de hoje vai do artigo 1º ao artigo 12, ao artigo 12º. A aula de hoje vai ser isso, que é a aplicação da lei penal inteira, tá? Aplicação da lei penal, da aplicação da lei penal. Aí embaixo da aplicação da lei penal vai vir do artigo 1º ao artigo 12, tá? Da aplicação da lei penal. Artigo 1º, pessoal. Art. 1º do Código Penal. Art. 1º. A técnica, a partir de agora, vai ser assim, ó. Eu não vou ficar reproduzindo no seu caderno o que está escrito no código. Então você vai botar art 1º, aí você vai botar as anotações que eu mandava você botar. Art 2º, bota as anotações que eu mandava você colocar, tá? Vamos lá. Artigo 1º do Código Penal, ele diz o seguinte: não há crime se não tiver uma lei anterior que o defina, e também não posso ter uma pena se não tiver uma prévia previsão legal. Isso aqui também foi reproduzido da Constituição Federal. Isso aqui está no artigo 5º da Constituição Federal. Foi reproduzido no Código Penal, tá? Bom, garantia constitucional importantíssima, né? Não há crime se não tiver uma lei anterior que defina isso como crime. Uma lei anterior ao meu comportamento, ou seja, a ideia é de infringir a lei. A lei está lá, eu sei que aquilo é crime, aí eu vou e infrinjo a lei. Então, beleza. Agora, se a lei não fala nada e eu faço a ação hoje, não pode legislar para trás, né? Hoje eu cometi determinada conduta, fiz determinada conduta, que não é crime. Quando é amanhã, isso agora é crime. Então pune o Ângelo que fez ontem. Não, calma. Né? Eu não posso ter crime, não vai ter crime se não tem uma lei anterior que defina isso como crime. É a ideia de infringir a lei, tá bom? E não há pena se não tiver uma prévia previsão legal. Se eu pratiquei determinado comportamento, eu já sei que a pena está lá na lei. Furtei, pena está lá, 1 a 4 anos. Tá? Eu matei, está lá a pena, 6 a 20 anos. A pena já tem a prévia previsão legal. Garantia constitucional para evitar juízo de exceção, né? Se não, furtou, você é pena de morte. Você é pena de multa. Você é pena... Não tem sentido. Então as penas já estão previamente previstas. Ok? Decorrem 2 princípios aqui desse artigo 1º. Faz assim. 2 princípios decorrem do artigo 1º. Pode escrever isso. 2 princípios decorrem do artigo 1º. 2 princípios decorrem do artigo 1º.
princípio da legalidade, também tem essa ideia aqui, legalidade, e princípio da anterioridade. Princípio da legalidade e princípio da anterioridade, que é a ideia de que não há crime se não tiver lei anterior que o defina. Tá bom? Show? Como aqui falou de pena, não há pena sem prévia previsão legal, eu lembrei de um outro princípio. Aqui eu vou botar um outro princípio. Princípio da humanidade das penas. Põe no seu caderno. Princípio da humanidade das penas. Princípio da humanidade das penas. Também está na Constituição Federal. Pessoal, olha só. A ideia no Brasil não é de matar o cara. A ideia no Brasil não é de banir o cara da sociedade. A ideia no Brasil é, vamos ressocializar o indivíduo. A ideia é, o cara cometeu o crime, vamos trazê-lo para o sistema prisional, vamos recuperá-lo, beleza, vamos recuperá-lo, depois que ele estiver recuperado, vamos retorná-lo ao convívio social. Essa é a ideia do Brasil, Estado Democrático de Direito. Tá bom? Essa é a ideia. Se a ideia é essa, então é lógico que eu não posso ter penas que vão confrontar com essa ideia. Concorda? Se a ideia é essa, eu não vou poder admitir penas que vão contra essa ideia de ressocialização. Por isso que no Brasil são vedadas algumas penas, tá? Põe no seu caderno. Ó, humanidade das penas. Põe assim, ó. São vedadas penas cruéis. Você vai ver que todas elas vão contra a ideia de ressocialização. São vedadas penas cruéis, vírgula, de banimento, quer dar um chute na bunda dele e mandar ele para fora do país, de banimento, não pode. Se a ideia é trazer de volta, como é que eu vou mandar embora? Cruéis de banimento, vírgula, de trabalhos forçados, chicotada na bunda para trabalhar, não pode. De trabalhos forçados. Agora cuidado com a pegadinha de prova que tem aqui, tá? Entre parênteses. Entre parênteses. No Brasil, o trabalho é obrigatório ao preso. Que é diferente de trabalho forçado. Tá? Essa é a pegadinha da prova. Trabalho forçado não pode. E o trabalho obrigatório? Pode. No Brasil, o trabalho obrigatório, o trabalho é obrigatório. Aí eu achei engraçado demais. Esse dia eu vi no Facebook. Um deputado aí, que eu não vou falar o nome, o deputado... Não, porque estamos com um projeto de lei, agora, não sei o quê, estamos com um projeto que o trabalho do preso tem que ser obrigatório. Esses caras têm que trabalhar para se sustentar. Pessoal, já tem lei falando isso desde 1984. A lei já fala isso. A lei de execução penal já diz que o trabalho é obrigatório desde 1984. É, porque o preso tem que trabalhar e ele é que tem que se sustentar lá dentro. A gente vai ficar pagando coisa aí para esses vagabundos. Ele é que tem... Já está na lei desde 1984. E vocês lá compartilhando no Facebook. É isso aí, deputado. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso já está na lei. Capaz que nem o deputado sabe. Porque só que importa com voto, esses vagabundos, né? Só importa com voto. Ele nem sabe, já está na lei. O trabalho já é obrigatório, desde 84. Capaz que o cara nem sabe mesmo. Tá? Nem sabe. Então que faça uma lei punindo o gestor público que não faz cumprir o trabalho obrigatório. Aí sim é uma lei legal. Né? O gestor público que não fornece o trabalho obrigatório tem que ser destituído do cargo e etc. Aí sim. Porque uma lei falando que o trabalho obrigatório já tem, imbecil. Isso já tem. Entendeu? É muita massa de manobra, né? Durante o nosso curso eu vou mostrar vários pontos que vocês vão ficar assim, ó, chocados. Com as bobagens que a gente ouve de político, tá? Então o trabalho já é obrigatório. Qual é a diferença do trabalho forçado e obrigatório? Trabalho forçado é chicotada na bunda para trabalhar. Esse não pode. Trabalho obrigatório. O cara fala, trabalho obrigatório. Não vou trabalhar. Pode dar chicotada na bunda? Não. Então, como assim trabalho obrigatório? Tem uma repercussão jurídica. A repercussão é jurídica. Trabalho obrigatório. O trabalho está lá. O cara não quer trabalhar dentro do presídio? Não. Repercussão jurídica. Isso é uma falta grave. E se ele tem uma falta grave, daqui a pouco ele quer indulto de Natal. Não pode.
Daqui a pouco ele quer ir para o semiaberto. Não pode. Viu a diferença? O trabalho é obrigatório, porque gera uma repercussão jurídica. Diferente do trabalho forçado, que é chicotada na bunda. Essa não pode. Bola de ferro no pé, isso não pode. Tá bom? Viu a diferença? Então cuidado com a pegadinha da prova. Bota lá assim, ó, no Brasil são vedadas penas cruéis, banimento, trabalho obrigatório. Não. Trabalho forçado. Obrigatório, ele é obrigatório. E remunerado ainda, tá? Ele é obrigatório e remunerado. Vamos lá. Próximo que não pode. Penas cruéis, de banimento, de trabalhos forçados. Bota aí, ó. Perpétua. Penas perpétuas. Ficar lá preso para sempre. Penas perpétuas. Penas perpétuas. E de morte. Não pode. E de morte. Também não pode. E de morte. Só tem uma hipótese em que pode. Entre parênteses. Salvo em caso de guerra declarada. A Constituição Federal fala. Pena de morte pode no caso de guerra. Guerra declarada. Pelotão de fuzilamento. Bota o cara lá e... pelotão de fuzilamento. Tá? Salvo em caso de guerra declarada. Aí pode. Show de bola até aqui? Artigo 2º. Artigo 2º. Abolício criminis. Abolício criminis. Como o próprio nome diz, abolício crimes, abolição do crime. De volta a falar, por isso que eu gosto de todo aquele raciocínio inicial. A gente perde um pouco de tempo, mas mata um monte de questão. Ó, já não falei para vocês que determinado comportamento que hoje a gente considera que é grave o suficiente a ponto de justificar o penal, daqui a pouco a gente acha que não é grave mais e deixa de ser crime? Adultério deixou de ser crime. Abolição do crime, não é mais crime aquela conduta. Isso é abolício crimes. Mas não é isso que eu quero na sua prova, tá? Mas bota o conceito aí. Bota aí, ó. Ocorre quando determinado comportamento deixa de ser tido como crime. Ocorre quando determinado comportamento deixa de ser tido como crime. Caso do adultério. Ocorre quando determinado comportamento deixa de ser tido como crime. Deixa de ser tido como crime. Abolício crimes. Efeito. Vamos supor que o cara está cumprindo pena. Vamos supor que o cara está sendo processado por adultério. Pá! Abolício crimes. E aí, pessoal? O que acontece com ele? Hã? Rua. Na hora. Não é crime, porra? Escreve aí. Efeito. Cessam imediatamente todos os efeitos penais. Rua. Lógico, não é mais crime. Cessam imediatamente todos os efeitos penais. Rua. Cessam imediatamente todos os efeitos penais. A dúvida dos alunos é a seguinte, que às vezes cai na prova sobre isso aqui. Aconteceu um crime. Inquérito policial. O delegado instaura o inquérito policial para apurar esse crime. Terminou o inquérito policial, relatamos, descobrimos quem foi o cara, mandamos isso para o juiz. O juiz manda isso para o promotor, Ministério Público. O Ministério Público oferece, vocês vão aprender tudo isso em processo penal. O Ministério Público oferece denúncia. Aqui começa a ação penal lá no fórum. Ouvir testemunha, papapá, até chegar na sentença. O juiz sentenciou o cara a 5 anos de cadeia. 5 anos. Passou um prazo aqui, que é o prazo dele recorrer. 5 dias. O cara não recorreu. Se ele não recorreu, perdeu o prazo de recorrer, o que acontece? Aí eu digo que a sentença transitou em julgado. Transitou em julgado não cabe mais recurso. Acabou. É 5 anos e deu. A sentença transitou em julgado. É 5 anos mesmo. O cara começou a cumprir pena lá no presídio. Lá no presídio. Enquanto ele está cumprindo pena no presídio, abolício crimes. O que acontece? Rua ou dançou porque já tem sentença? Dançou? Hã? A questão aqui é a seguinte. Eu estou aqui cumprindo pena, bonitão, vem uma lei nova. Essa lei nova, ela vem
para extinguir o meu crime. Não é mais crime. Ou vem uma lei nova que diminui a pena do meu crime. Então a questão é, pessoal, sempre que vier uma lei posterior ao meu comportamento, que é mais favorável para mim, e nesse caso é favorabilíssima, extingue, acaba com o crime. Vem uma lei nova que é mais favorável para mim, essa lei sempre vale para mim, mesmo que, ainda que tenha havido trânsito em julgado. Entenderam? Mesmo que já tiver tido o trânsito em julgado, mesmo que não cabe mais recurso, essa lei vale para mim, se for favorável, ou para extinguir o crime, ou para diminuir a pena. Sacaram isso? Beleza? Então bota no seu caderno. Rua, lógico. Tem sentido o cara cumprir pena pelo que não é mais crime? Não tem sentido nenhum. Rua, tá? Então coloca lá assim, ó. Você botou o efeito, cessam os efeitos penais, né? Vírgula. Mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. Mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. Mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. Último detalhe aqui antes do intervalo. Mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. Ponto. Põe aí, ó. Os efeitos civis permanecem. Cuidado. Os efeitos civis permanecem. O que cessa é o efeito penal. O civil permanece. Como assim? Todo ato ilícito penal, ele é ao mesmo tempo um ato ilícito civil. Vou dar um exemplo. Dou sempre esse exemplo que é facinho. O cara, um senhorzinho vai lá no banco, abriu uma conta. E daí ele é maltratado pelo gerente. Fala na frente de todo mundo. Some daqui, seu velho, filho da puta. Não tem dinheiro pra nada, some daqui. Dando um chute na bunda do velho ainda. Que isso, pessoal? Isso é um ato ilícito. Do campo civil, você acha que ele não pode entrar com indenização por danos morais? Lógico que sim. E no penal? Ele foi vítima do crime de injúria. Injúria. Então no penal eu tenho injúria, no civil dano moral. Ele entra com os dois ao mesmo tempo. Tá? Injúria e dano moral. No meio do caminho, injúria não é mais crime. Abolice o crime. Isso que acontece? Rua com o gerente. Perde o dano moral? Não. Porque os efeitos civis permanecem. Vai ter direito ao dano moral. Você entendeu? Olha a redação na prova que às vezes cai. Ó. Olha aqui. Olha isso. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença condenatória. Entenderam? Eles vão meter o civil aqui. É só o penal que cessa, o civil não. Já vi cair isso umas 2, 3 vezes em prova. Eles metendo aqui, ó, efeitos penais e civis. O civil permanece. É só o penal que acaba. Show de bola? Intervalo aí, Luan.